O grupo de trabalho da Câmara que discute a reforma tributária está reunido nesta manhã para discutir o texto. A expectativa é que o projeto seja votado pelos deputados até no máximo terça-feira. Felipe Matoso está aqui em Brasília acompanhando. Felipe, bom dia mais uma vez para você. O relator do projeto avalia que amanhã mesmo já vai ter um consenso sobre o texto? Oi Fred, bom dia para você, um ótimo domingo para todo mundo que segue aqui com a gente na Globo News. A gente tem até imagens dessa reunião que acontece neste momento para rodar aí na tela. A reunião está acontecendo agora é dos deputados que integram esse chamado GT da reforma tributária. É um grupo formado por deputados que analisa a regulamentação da reforma tributária. Agora de manhã, a reunião desse grupo é com os técnicos da Câmara. À tarde, tem a reunião com os técnicos do Ministério da Fazenda para analisar o texto que veio do Senado. Vou explicar aqui. A Câmara dos Deputados já aprovou a proposta de regulamentação da reforma tributária. Quando o texto foi para o Senado, Fred, os parlamentares fizeram modificações. Por isso, a proposta agora volta para uma nova votação na Câmara dos Deputados. Essa é a última semana antes do recesso parlamentar. Então, a Câmara, para aprovar a reforma tributária ainda neste ano, tem que votar nesta semana. Qual é o cronograma estabelecido até agora? Amanhã, segunda-feira, tem uma sessão convocada. Mas a estimativa dos parlamentares, por exemplo, o deputado Reginaldo Lopes, que é o relator, o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Rodolfo Rodrigues, estimam que a votação mesmo somente na terça-feira ou mesmo na quarta-feira. Essa é uma semana que promete ser bastante movimentada aqui no Congresso Nacional. Fred, tem votação do orçamento de 2025, tem votação do pacote de corte de gastos e também a regulamentação da reforma tributária. Então, este domingo vai ser um dia de muitas reuniões aqui no Congresso Nacional com esses deputados que integram o GT da reforma tributária, justamente para analisar quais foram as mudanças feitas pelo Senado, quais os impactos dessas mudanças e quais devem ser os acordos políticos, então, para a votação do texto na Câmara dos Deputados. A PEC da reforma tributária foi aprovada no ano passado, o texto foi promulgado pelo Congresso Nacional e agora os parlamentares se debruçam sobre a chamada regulamentação. Para a gente citar alguns exemplos de mudanças, Fred, por exemplo, os senadores alteraram o valor dos carros que podem ser comprados com isenção por pessoas com deficiência, também fizeram modificações nas chamadas SAFs do futebol, que são as sociedades anônimas de futebol. Então, essas mudanças que foram feitas pelo Senado fizeram com que o texto retornasse à Câmara dos Deputados. E o que é importante a gente explicar, nessa nova votação na Câmara, os deputados não podem incluir novos pontos no projeto. O que eles podem fazer é o seguinte: aprovar o texto que veio do Senado ou rejeitar as alterações. A votação fica limitada a esses dois pontos, aprovação ou rejeição, não tem inclusão de novos pontos. Então, neste domingo vão ser feitas algumas reuniões, ao longo da segunda-feira também, e a estimativa é de votação na terça ou na quarta-feira pelos deputados. Então, a gente vai seguir aqui acompanhando, a gente está aqui na Câmara dos Deputados. Para localizar quem está vendo a Globo News agora, a gente está aqui no corredor na Câmara, onde funcionam vários gabinetes. À minha esquerda, ou seja, à direita do vídeo, fica a sala onde acontece a reunião neste momento. A expectativa é que ao final da reunião, agora da manhã, o deputado Reginaldo Lopes, que é o relator da proposta, converse aqui com os jornalistas para a gente poder entender exatamente quais são os rumos que devem ser adotados. Ele conversou mais cedo, Fred, comigo e com o repórter Luiz Felipe Barbieri do G1 e explicou que alguns pontos do texto do Senado ele deve acatar, outros não, mas vai ter que conversar bastante para poder tentar entender quais foram os acordos políticos no Senado, o que deve ser preservado ou não aqui na Câmara dos Deputados. Também tem a questão da chamada alíquota padrão, que foi estipulada ali em 26,5%, depois houve uma discussão que com as alterações do Senado essa alíquota ficaria maior, então os parlamentares aqui da Câmara agora também precisam analisar como fica essa questão da alíquota padrão, até porque alguns setores na reforma tributária vão ter ali como taxa, por exemplo, 60% da alíquota padrão, 40% da alíquota padrão. Então, toda a discussão sobre a alíquota padrão acaba influenciando a discussão sobre outros setores. Então, tudo isso vai ser discutido agora pelos parlamentares e pelos técnicos. Mas lembrando, votação mesmo, estimativa por enquanto, é que somente na terça ou na quarta-feira, claro, a gente segue aqui no Congresso Nacional e volta ao longo da programação, trazendo mais informações sobre essa reunião do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que discute a regulamentação da reforma tributária. Fred.